Tá cansado de fazer treino de tiro e não consegue evoluir na corrida? Seu VO2 não sobe? O VO2 não sobe no treino de tiro? O que será que está acontecendo, professor? Explica pra gente. Porque eu me mato fazendo treino de tiro e meu VO2 não sobe. Então hoje eu vou mostrar para vocês algumas causas e vocês vão entender o porquê do VO2 às vezes não subir, mesmo naquela sessão de tiros de 10 tiros de 400 metros, 8 tiros de 800 metros. Vou mostrar alguns pontos aqui e vocês vão entender bem direitinho. Então vem comigo. Vamos lá, o canal aqui é Sem Enrolação, é o Corrida e Performance. Muito conhecimento de qualidade para vocês, trazendo sempre o melhor da corrida, sempre o que há de embasamento para você saber por que você está treinando. Gosta do canal? Gosta do canal? Já se inscreve no canal e já deixa para mim nos comentários, bem rapidinho, qual é a sua sessão de treino favorita? 400 metros, 800 ou 1000? Qual é a distância do tiro favorito? Fala pra mim que eu quero saber, eu quero muito saber. 400, 800 ou 1000? Qual dessas sessões de treinamento intervalado você prefere? Vamos lá, vem comigo. É importante a gente deixar claro que para eu trabalhar VO2 máximo, eu tenho que estar com a minha frequência cardíaca em torno de 90, 95% da minha frequência cardíaca máxima. Como é que eu calculo isso, professor? Vamos fazer aqui bem rapidinho. Vem. Se eu tenho uma frequência cardíaca máxima, vamos dar um exemplo aqui de 200 batimentos por minuto. Essa vai ser então a minha FC máxima, ok? Como é que eu pego essa faixa de 90 a 95%? Vamos lá. 90% de 100 é 90, de 200 é 180. Então, 180 batimentos até 95 mais 95, 190. Então, até 190 batimentos. Então, essa vai ser a faixa para trabalhar o VO2 máximo, em termos de frequência cardíaca, nesse indivíduo aqui, que tem essa frequência cardíaca máxima de 200 batimentos por minuto. Se a frequência cardíaca máxima dele for menor, tem que refazer essas contas, tá certo? Mas vamos aqui nesse exemplo para ficar mais fácil para que vocês possam entender. Vamos começar com um tiro de 800 metros. Vou colocar 2 tiros de 800 metros. Digamos que eu queira para um pace de 5. Então, 5 minutos por quilômetro vai ser o pace do tiro de 800 metros para esse indivíduo trabalhar VO2 máximo. Ele vai iniciar o tiro para poder entrar no pace. Se o tiro é 5 minutos por quilômetro, quanto tempo ele vai levar para fazer 800 metros? 4 minutos. Então vamos lá, o tiro está aqui, ó. Ele começou, entrou no pace, vocês já viram no vídeo passado que tem que entrar no pace, segurou, baixou, fez o intervalo, entrou de novo, segurou, baixou. 2 tiros muito bem feitos naquele pace proposto. Certo? Como a gente viu que tem que ser, sem muitas oscilações. Cada tiro desse aqui dele, então, durou 4 minutos. 4 minutos de tiro. Cravou os dois 5 minutos por quilômetro. E agora, será que ele conseguiu trabalhar bem o VO2 máximo? Observem o seguinte, existe um delay, um retardo na frequência cardíaca. Em azul está aqui, ó, é o pace. Certo? E aí no pace ele atingiu. Vamos agora para a frequência cardíaca. E por falar em frequência cardíaca, cardíaco lembra coração, que lembra sangue, vamos usar o vermelho. A frequência cardíaca, que está aqui em vermelho, digamos que ela saia de um repouso aqui de 100 batimentos por minuto. Por que já de 100? Porque essa pessoa já está aquecida, já está ali na adrenalina, pronto para partir. Ele tem que chegar a quanto? 180 a 190. Não foi isso que a gente calculou lá atrás? Então essa é a zona que a gente quer. Quando ele sai, a frequência cardíaca dele vai de 100 a 180 na hora? Não. Tem um delay, tem um retardo. Então essa frequência cardíaca vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que ela chegue na zona que ele quer. E aí ela cai quando ele está descansando.
E aí ela vai voltar de novo a subir e atingir a zona do tiro, tá certo? Então aqui está a frequência cardíaca dele em vermelho. Professor, onde é que eu trabalhei o VO2 máximo? O VO2 máximo foi trabalhado quando a frequência cardíaca atingiu o pace desejado. O VO2 máximo foi trabalhado quando a frequência cardíaca atingiu a faixa de frequência cardíaca desejada, 180, 190 batimentos por minuto. Então observe que embora o tiro tenha durado 4 minutos, em ambos os casos, no primeiro tiro levou aqui em torno de 2 minutos para a frequência cardíaca subir e atingir o limiar. Então, esse VO2 máximo foi trabalhado durante 2 minutos. Beleza, 2 minutos no limiar, trabalhando o limiar. Limiar vai melhorar. Nesse caso aqui, observe que de um treino para o outro, de um tiro para o outro, a frequência não voltou ao basal. Ela já ficou um pouco mais elevada. E isso tem implicações. Se você quer otimizar isso, você trabalha com um intervalo. Se ele é ativo, se ele é passivo, se ele vai durar mais ou se ele vai durar menos. Qual a consequência disso? No próximo tiro, o que antes levou 2 minutos para atingir a zona de VO2 máximo, nesse caso aqui, observem os 2 minutos. Nesse caso aqui, levou apenas 1 minuto e meio, 1,5 minutos. O que quer dizer isso? Se o tiro também durou 4 minutos, aqui eu tive 2 minutos e meio. Trabalhando onde? Na zona de VO2. Se eu vou fazendo isso a cada tiro que passa eu trabalho melhor a minha zona de VO2. Então, para 800 metros, beleza, isso funciona e funciona às mil maravilhas, seu VO2 vai subir. Vamos ver agora uma situação para os tiros de 400 metros, que são um pouquinho mais curtos, tá bom? Para os tiros de 400 metros, vamos usar a mesma pedida. Então, pace proposto para esse indivíduo trabalhar VO2 máximo, 5 minutos por quilômetro. Frequência cardíaca, faixa de frequência cardíaca, de 90 a 95%. Qual vai ser? 180, 190 batimentos por minuto. Lembrando que esse valor aqui é porque esse indivíduo hipotético tem 200 batimentos por minuto de frequência cardíaca máxima. Se a sua frequência cardíaca máxima for diferente, isso aqui tem que ser ajustado, tá ok? Vamos lá. Com base nisso daqui, vamos ver como que ficam os tiros de 400 metros. Aí é que a coisa pega, porque você pode perder a oportunidade de trabalhar VO2 máximo em tiros de 400 metros. Por isso que eu falo nos meus vídeos que tiros mais longos, que duram mais de 3, 4 minutos, são melhores para trabalhar VO2 máximos do que tiro mais curto. Vocês vão entender agora por quê. Então vamos ao tiro de 400 metros. Começou lá embaixo no pace, subiu até onde a gente queria, voltou. Descansou, subiu, voltou. 2 tiros do ponto de vista de pace perfeitos, como a gente viu na aula passada. Então aqui, pace. Se a pedida do pace é 5 minutos por quilômetro, cada um desses tiros de 200 metros vai durar quanto tempo? 2 minutos. Então nesse caso agora para 400 metros, a duração total de cada um dos tiros é 2 minutos. Bora para a frequência cardíaca. Frequência cardíaca em vermelho. Lembra que eu falei que leva um tempo para a frequência cardíaca subir? E a frequência cardíaca foi subindo e chegou. Chegou naquela faixa, 180, 190 batimentos por minuto. Subiu, retornou,
não chega até o basal. Próximo tiro, chegou, retornou. Vamos ver o que está acontecendo aqui em termos de trabalhar o VO2 máximo. Acho que vocês já sabem, né? Já tem uma ideia do que está acontecendo aqui. Se o tempo para a frequência cardíaca chegar na minha faixa de 180 a 190 batimentos por minuto, nesse caso aqui, foi mais ou menos 1 minuto, no nosso exemplo hipotético, e 40 segundos, nós tivemos apenas o quê? 20 segundinhos aqui para trabalhar VO2 máximo. Lembra que lá no tiro de 800 eu ficava no VO2 durante 2 minutos. Aqui eu só fiquei 20 segundos. Eu estou sendo bem generoso, que parece até menos de 20 segundos aqui. Depois, no segundo tiro, a frequência cardíaca já não foi tão para baixo, não é? Não atingiu o basal, ela já estava um pouquinho elevada. Mas mesmo assim ela vai subir e ela vai levar 1 minuto e meio. 1 minuto e 30 segundos para poder atingir o quê? A zona de limiar. E o limiar vai ser trabalhado aqui por 30 segundos. Por 30 segundos. Então observem que enquanto lá em 800 metros eu trabalhava por 2 minutos e meio, aqui eu estou trabalhando por 30 segundos só. Então o que eu tenho que fazer? Porque se eu quero fazer tiro de 400 metros e ver o meu VO2 máximo aumentar, trabalhar o VO2 máximo, estressar o VO2 máximo, garantir que esse VO2 máximo vá dar resultado, eu tenho que trabalhar nessa faixa aqui, nesse momento, no intervalo. E aí eu vou mostrar para vocês por que eu tenho que trabalhar no intervalo. Aqui embaixo está o exemplo que eu acabei de explicar. Eu vou fazer um exemplo aqui em cima para mostrar para vocês como que o intervalo é importante e como que ele interfere no tempo que eu vou ficar trabalhando o VO2 máximo. Acho que a partir desse momento vocês já estão entendendo bem isso daqui. Vamos lá. Então eu vou repetir esses tiros. Em termos de pace, é a mesma coisa. Em termos de pace, a mesma coisa. 2 tiros perfeitos. Cada tiro durando 2 minutos. Pace. Cada tiro durando 2 minutos. Agora vamos ver como é que a gente vai brincar com a frequência cardíaca aqui. Esse intervalo aqui foi um intervalo passivo, parado. Primeira maneira da gente mudar isso. Vamos fazer aqui um intervalo ativo. Então, ao invés do indivíduo ficar parado, o indivíduo vai trotar. O que vai acontecer com a frequência cardíaca? No primeiro tiro, não vai ter muita novidade. Vai ter a mesma dinâmica da frequência cardíaca, é o primeiro. Agora, se eu trotei, o que acontece com a frequência cardíaca? Ela já não vai baixar tanto como ela baixou aqui, não é verdade? Ela não vai conseguir retornar ao valor basal como se eu tivesse parado. E aí quando eu saio para o próximo tiro, olha o que acontece. Eu consigo atingir a frequência cardíaca de VO2 mais rápido. E aí ela vai cair mais um pouquinho. Se o intervalo é ativo, ela vai subir de novo. Então observem que apenas mudando o intervalo de passivo para ativo, o que antes eu trabalhava o VO2 máximo por apenas 30 segundos, agora inverteu. Levou 30 segundos para eu atingir a zona de VO2. E aí eu vou trabalhar por 1 minuto e 30 segundos a zona de VO2 máximo, o meu VO2 máximo. Então observa que eu fiz uma pequena alteraçãozinha. Eu mudei o intervalo entre um tiro e outro de 400 metros, de passivo para ativo. E eu mudei completamente o tempo que eu vou passar trabalhando o VO2 máximo. Percebem isso? Ficou claro para todo mundo? Pequenos ajustes fazem grandes diferenças do ponto de vista fisiológico. Tá gostando? Tá gostando? Tá aprendendo pra caramba aqui no canal, não tá? Sobre fisiologia da corrida. Fala, professor, caramba, eu nunca pensei nisso, sabia?
É, eu sei. Mas a gente tem que saber por que a gente está treinando. E se você está gostando, eu sei que nesse momento eu conquistei a sua inscrição no canal. Então se inscreve, por favor, se inscreve. Se inscreve que o canal tem mais de 300 vídeos, só coisa boa, tá certo? Vamos lá. Então é isso, pessoal. Um pequeno ajuste, um ajustezinho pequeno. Ao invés de eu ficar parado, eu troto. Eu mudei completamente o estímulo do meu treino. Eu vou aproveitar muito mais. E aí, o que vai acontecer aqui? O meu VO2 vai começar a subir. Eu vou começar a evoluir. Eu vou ver resultado no meu treinamento. Eu falei para vocês só sobre a mudança do tipo de intervalo de passivo para ativo. Mas eu poderia trabalhar isso aqui de outra maneira. Como, professor? Eu poderia brincar com o tempo de intervalo. Quanto mais curto o intervalo entre um tiro e outro, menor a probabilidade da minha frequência cardíaca cair muito entre um tiro e outro. Não é verdade? Se eu tenho um intervalo de 1 minuto, se eu reduzo para 30 segundos, o coração não tem tempo, meu amigo, de baixar lá para a linha de base. Ele vai baixar só um pouquinho, eu saio para outro tiro, ele já rampa de novo. Tá certo? Então, pessoal, como eu falei, deixa para mim nos comentários. Não esquece não, é importante comentar, poxa. Vamos lá. Qual é a sessão de treinamento de tiro que você prefere? 400 metros, 800 ou tiros de 1000? Coloca aqui embaixo, resolve a parada e a gente segue adiante, tá bom? Pessoal, mais uma vez, conhecimento de qualidade, fisiologia aplicada à corrida, com fundamento para você saber por que você está treinando. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça dos meus livros muito bacanas. Cérebro do Maratonista, Pilares da Performance Humana, 2 livros incríveis para te ajudar a correr super bem. Vai para todo o Brasil, vai para Portugal, vai para os Estados Unidos, vai para o Japão. É só pedir que eu mando, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo com todo o carinho do mundo e com muito conhecimento. Até lá!